reconhecido como uma potência global da proteína animal, antes dos grandes números da exportação, antes das feiras internacionais cheias de estandes brasileiros, e antes de o mundo olhar para o agro brasileiro como uma força estratégica no abastecimento de alimentos, existia uma fase menos glamurosa, muito mais difícil, muito mais decisiva. Era uma época em que exportar carne não era uma operação automática, estruturada, previsível. Era quase uma construção artesanal de mercado. Cada venda exigia presença física, negociação direta, adaptação cultural, solução logística e uma boa dose de coragem comercial. Não havia a facilidade de hoje, não havia a comunicação instantânea, não havia a estrutura globalizada, que hoje sustenta o comércio internacional de alimentos. E talvez uma das melhores imagens para explicar esse período vem de Hong Kong, nos anos 70. O Brasil ainda tentava entender como vender partes de frango para mercados muito distantes, com hábitos completamente diferentes dos nossos. As caixas usadas na operação tinham 15 quilos. Mas naquele mercado, boa parte da circulação acontecia sobre 2 rodas. A bicicleta não era detalhe de paisagem, era parte da logística real. Então veio uma solução, aparentemente simples. Reduzir as caixas para 12 quilos e criar uma forma de facilitar o transporte pelos compradores locais. Essa decisão pode parecer pequena para quem olha de fora, mas para quem entende de mercado, ela revela algo enorme. Exportar não era apenas colocar produto em um navio, era entender como aquele produto seria comprado, carregado, distribuído e consumido do outro lado do mundo. Era perceber que a competitividade brasileira não era só no preço ou volume, mas na capacidade de ler o mercado com inteligência. Essa história ajuda a explicar o personagem de hoje. O nome dele é Osler de Souza. E se hoje a carne brasileira conversa com o mundo, é porque antes do hype, houve gente que começou essa conversa quando quase ninguém estava prestando atenção. Fala, Protein Lovers! Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista, e há mais de 2 décadas acompanho a indústria da proteína animal por dentro. Este é o Whey Agro, o canal onde a proteína animal ganha voz. Hoje, nós começamos uma nova playlist dentro do canal, antes do hype. A proposta é contar histórias de profissionais que ajudaram a transformar a proteína animal brasileira antes do setor virar pauta global, antes dos grandes holofotes, antes de o Brasil ser reconhecido como um dos protagonistas do abastecimento mundial global. Mas é importante deixar claro, isso aqui não é uma homenagem protocolar, nem um quadro nostálgico para olhar o passado com saudade. A ideia aqui é entender o presente e enxergar melhor o futuro, porque muitas vezes a história de um profissional revela muito mais sobre a evolução de um setor do que qualquer relatório cheio de gráfico. E Osler de Souza é um desses nomes. A trajetória dele ajuda a contar uma fase em que o Brasil ainda não era visto como a potência que é hoje. Ajuda a entender como a proteína animal brasileira abriu mercados, enfrentou barreiras, aprendeu a negociar com culturas diferentes e construiu uma presença internacional que não nasceu pronta. O ponto central desse episódio é simples. O Brasil não virou potência da proteína animal apenas porque sabia produzir. O Brasil virou potência porque também aprendeu a vender, adaptar, negociar, organizar e construir confiança. E confiança no comércio internacional de alimentos vale quase quanto o produto. O começo, quando exportar, era construir mercado do zero. A entrada de Osler no setor de carnes começa em 74, na Pão de Açúcar Trading, a PAT. Naquele momento, o Grupo Pão de Açúcar havia comprado uma cadeia de supermercados em Minas Gerais. E no pacote vieram também uma granja de frangos e uma fazenda de gado. A PAT tinha um contrato para abastecimento da Luanda e Angola. A partir dessa operação surgiu uma oportunidade de incluir frango nas exportações. Não era ainda um plano grandioso de internacionalização da proteína animal brasileira. Era uma oportunidade concreta, nascida de uma operação específica em um contexto onde tudo ainda era muito limitado. Essa é a primeira lição importante. Muitas grandes transformações começam como projeto estratégico, com um nome bonito, apresentação de PowerPoint e trilha sonora épica, né? Mas não, começam com oportunidade operacional. Alguém que enxerga uma brecha, entende o problema, conecta uma ponta com outra e decide tentar. Foi o que aconteceu naquele momento. Ao mesmo tempo, Osler e um colega começaram a visitar o Oriente Médio para prospectar oportunidades. Em 1976, veio uma venda para a Jordânia. Depois, clientes na Arábia Saudita e em países do Golfo. O Brasil começava ainda de forma muito inicial a testar sua capacidade de vender proteína animal para o mercado que tinha demandas, mas também exigências, hábitos, logísticas, comerciais próprias. Só que havia uma limitação central.
A produção ainda era pequena. E aí aparece um dos elementos mais importantes dessa história. Para atender o mercado externo, foi necessário reunir 9 abatedouros em torno de uma operação comum. Eles forneciam frango para uma exportação sob uma única marca, chamada Tic-Tic. Esse detalhe é fundamental, porque mostra que desde o início, a internacionalização da proteína animal brasileira não dependia apenas de uma empresa isolada. Dependia de articulação, dependia de coordenação, dependia de uma visão coletiva. O setor começou a entender na prática que o mercado global exigia escala, regularidade e padrão. Se uma empresa sozinha não conseguia entregar tudo, era preciso montar uma operação conjunta. E isso antecipa uma das ideias mais fortes do depoimento de Osler para a gente aqui do Weiagro. O Brasil aprender a caçar em grupo. Essa expressão é poderosa, porque resume uma mentalidade. No comércio internacional, especialmente em alimentos, a disputa não é apenas entre empresas. É também entre países, sistemas produtivos, reputações sanitárias, modelos de organização e capacidade de resposta. Quem chega dividido, improvisado e sem coordenação perde força. Quem chega organizado ganha musculatura. Hong Kong, China e a caixa de 12 quilos. Depois veio a missão de prospectar o mercado da China. Naquele período, o acesso acontecia por Hong Kong, que funcionava como uma espécie de porta de entrada para parte do comércio com a China continental. Foi ali que o Osler selecionou o importador William Wong Sons, envolvido em operações de importação e reexportação. O que chama atenção nesse episódio não é apenas o destino, é a leitura de mercado. Naquele contexto, partes do frango circulavam em uma dinâmica muito específica. Havia compradores que transportavam mercadorias em bicicletas e faziam trocas dentro de um comércio altamente pulverizado. Diante disso, a embalagem padrão de 15 quilos não era mais adequada. A resposta foi adaptar. As caixas passaram a ter 12 quilos para facilitar o transporte. E foi criada uma espécie de arreio para que os compradores conseguissem prender melhor essas caixas nas bicicletas. Essa é uma cena quase cinematográfica, mas o valor dela não está somente na curiosidade. O valor está também no que ela nos ensina. A caixa de 12 quilos mostra que o mercado internacional não se conquista apenas com um produto disponível. Conquista-se com sensibilidade comercial, com capacidade de observar o cliente real, não o cliente imaginado na sala de reunião. Com a disposição para alterar o processo, embalagem, operação, o mercado mostra que precisa de outra solução. E é aqui que a trajetória de Osler ganha relevância para além da biografia dele. Ele mostra uma competência que continua decisiva hoje: adaptar a oferta ao contexto do comprador. Muitas empresas ainda erram porque tentam exportar o produto como ele é vendido no mercado interno, com a mesma logística, a mesma apresentação, o mesmo discurso. Só que o comprador internacional não compra apenas o produto. Ele compra conveniência, confiança, adequação, regularidade, compreensão do seu próprio mercado. Quando os compradores de Hong Kong passaram a procurar primeiro aquele distribuidor, não era apenas porque havia frango brasileiro disponível, era porque alguém havia entendido o problema deles. E isso muda tudo. Pouco tempo depois, segundo Osler, a ideia foi copiada. E quando uma solução é copiada, normalmente é porque ela funcionou. Esse episódio mostra que inovação muitas vezes não é tecnologia disruptiva de laboratório. Às vezes, inovação é uma embalagem menor, uma escuta melhor, é uma decisão rápida diante de uma necessidade concreta. No agro existe muita inovação que nasce assim, menos barulhenta, menos midiática, mas extremamente eficaz. O Brasil antes da potência exportadora. Hoje, quando se fala em proteína animal brasileira, é comum pensar em escala, competitividade, presença internacional, auditorias, certificações, logística refrigerada, grandes empresas, entidades fortes e mercados habilitados. Mas o início dessa história foi bem diferente. Osler lembra que nos anos 70 o Brasil não tinha grandes volumes de embarque. Muitas vezes as mercadorias precisavam seguir com transbordo em portos estrangeiros. O transporte refrigerado era caro e raro. A comunicação acontecia por telex. As vendas eram feitas presencialmente. Viajar era indispensável, porque confiança não se construía por chamada de vídeo, e-mail ou aplicativo de mensagem. Além das dificuldades externas, havia também travas internas importantes. O país tinha órgãos, reguladores e mecanismos de controle que interferem diretamente no comércio exterior. Havia licenças de exportação, controle de divisas, decisões burocráticas e uma percepção muitas vezes desconfiada em relação a quem tentava vender para fora. Esse ponto é essencial para evitar uma leitura romantizada da história. A internacionalização da proteína animal brasileira não foi uma linha reta de sucesso. Foi uma construção difícil, marcada por limitações logísticas, burocracia, ausência de apoio consistente, competição internacional desigual e necessidade permanente de presença em campo.
O que pouca gente sabe, e Oswald deixa muito bem claro pra gente, é o quanto esse começo custou. Custou tempo, custou família, custou viagens, custou negociação, custou paciência, custou enfrentar subsídios de outros países, restrições comerciais, controles internos e a falta de uma imagem consolidada do Brasil como fornecedor global. Esse é o tipo de bastidor que muda a forma como olhamos para o setor. Porque quando o Brasil aparece hoje como potência, parece que esse lugar era inevitável, mas não era. Ele foi construído por uma geração que precisou abrir mercados praticamente no braço, sem a estrutura que hoje consideramos básica. E talvez essa seja uma das grandes mensagens desse episódio. Antes de existir o protagonismo, existia a construção. Esse foi o hype. De poucos mercados, sua presença global. Um dos contrastes mais fortes do depoimento do Oswald está na comparação entre o passado e o presente. Ele lembra que, em determinado momento, o Brasil ficou restrito a poucos mercados. Hoje, segundo ele, o país vende para 176 países e responde por uma parcela relevante das exportações globais das 3 principais carnes. O número é impressionante, o mais importante é o que ele representa. O Brasil deixou de ser um fornecedor periférico e passou a ocupar uma posição estrutural no abastecimento mundial da proteína animal. Isso significa que a carne brasileira não é apenas um item comercial, é parte da segurança alimentar de muitos mercados. Essa mudança altera o peso geopolítico do setor. Quando um país depende da proteína brasileira, ele não está comprando apenas frango, carne suína ou carne bovina. Ele está comprando regularidade de fornecimento, escala produtiva, custo competitivo, capacidade sanitária, logística, previsibilidade e resposta comercial. E é por isso que Oswald faz uma comparação forte. Ele diz que o mundo poderia até prescindir do Brasil como fornecedor, mas isso teria um impacto profundo no mercado internacional. Assim como o fechamento de Hormuz impactaria o petróleo. Essa comparação coloca a proteína animal brasileira em um patamar estratégico. Ela deixa de ser vista apenas como uma commodity e passa a ser entendida como componente de estabilidade alimentar global. E é aqui que entra o ponto central para o Way Agro. A proteína animal precisa ser discutida com mais profundidade. Não dá para tratar esse setor apenas como produção rural, frigorífica ou preço no supermercado. Estamos falando de uma cadeia que conecta genética, nutrição, sanidade, logística, diplomacia, comércio exterior, reputação e política internacional. A carne brasileira chega ao mundo porque existe uma engrenagem complexa sustentando toda essa engrenagem, toda a entrega. E essa engrenagem foi sendo construída ao longo de muitas décadas. E Oswald é um dos atores responsáveis por isso. O desafio da reputação. Mas o fato de o Brasil ser uma potência produtiva não significa que o país consiga sempre transformar essa força em influência internacional. Esse é um dos alertas mais duros e mais importantes trazidos por Oswald. Ele reconhece a força do agronegócio brasileiro, mas aponta uma contradição. Somos uma potência em produção, mas ainda temos dificuldade para converter essa potência em imagem, credibilidade e poder de barganha no cenário global. E essa é uma discussão urgente, porque o mercado internacional não compra apenas aquilo que o país produz, ele compra também a imagem que constrói sobre esse país. E nesse ponto, a proteína animal brasileira enfrenta uma disputa cada vez mais sofisticada. No século XXI, a reputação não é acessório, a reputação é infraestrutura competitiva. Sem reputação, o produto enfrenta mais barreiras. Sem reputação, a negociação fica mais difícil. Sem reputação, narrativas negativas ganham força. Sem reputação, compradores ficam mais cautelosos. Sem reputação, qualquer crise sanitária, ambiental ou política se espalha com velocidade muito maior. O Brasil tem eficiência produtiva, tem escala, tem tecnologia, tem cadeias organizadas, tem empresas globais, tem entidades setoriais profissionais, mas ainda precisa melhorar muito a forma como se posiciona diante do mundo. Isso envolve comunicação, diplomacia, ciência, dados, transparência, rastreabilidade, defesa técnica e capacidade de ocupar espaços de discussão internacional. A disputa da narrativa não substitui a produção, mas sem narrativa a produção fica vulnerável. E é por isso que o agro brasileiro precisa abandonar a ideia de que basta fazer bem feito. Fazer bem feito é o ponto de partida. O passo seguinte é provar, explicar e entender o que se faz com dados, contexto e presença institucional. Porque no mercado global, quem não conta a própria história corre o risco de ser definido pela história que os outros contam. A estratégia coletiva. Entre todos os conselhos de Oswald, talvez o mais forte seja a ideia de que o sucesso brasileiro veio, em parte, porque o setor aprendeu a caçar em grupo. Essa frase sintetiza uma estratégia. No início, quando a produção era limitada, foi preciso reunir 9 abatedouros para atender uma operação de exportação. Décadas depois, essa mesma logística aparece em entidades setoriais organizadas. Defesa institucional, abertura de mercado, representação internacional e articulação entre empresas, governo, técnicos e lideranças. A lição é clara: no mercado global, concorrentes internos precisam saber quando competir e quando defender interesses comuns. Uma empresa pode disputar espaço com outra empresa,
dentro do mercado, por exemplo. Mas quando o assunto é abertura de países, defesa sanitária, reputação brasileira, barreiras comerciais e presença internacional, a agenda deixa de ser individual e passa a ser setorial. Osler também aponta outra ideia importante. O setor não pode ficar discutindo apenas o tamanho da própria fatia do bolo. Precisa discutir como aumentar esse bolo. E esse raciocínio é decisivo para qualquer cadeia que queira crescer. Quando o mercado está pequeno, brigar por fatia vira disputa limitada. Quando o setor se organiza para ampliar o mercado, todos passam a jogar em outro patamar. Essa talvez seja uma das razões pelas quais a proteína animal brasileira ganhou força. Em vários momentos, o setor entendeu que precisava atuar de forma coordenada, profissional e estratégica. E é aqui que entram as entidades setoriais, as lideranças institucionais, os técnicos, os diplomatas, os pesquisadores, os bancos, os consultores, os fornecedores e todos os elos que ajudam a sustentar uma cadeia exportadora. Proteína animal não se exporta apenas com frigorífico, exporta-se com sistema, e sistema exige coordenação. Pitbull sorridentes é a nova geração. Outro conselho de Osler merece atenção especial. Formar equipes de vendas internacionais que sejam como pitbull sorridentes. A imagem é ótima porque junta duas competências que raramente aparecem juntas na mesma frase: agressividade comercial e inteligência relacional. No mercado global não basta ser simpático, também não basta ser agressivo. É preciso perseguir a oportunidade, mas construir confiança. É preciso defender preço, qualidade e regularidade, mas sem entrar de salto alto. Essa expressão conversa diretamente com outro conselho dele: nunca visitar um país sem conhecer o mínimo sobre sua economia, cultura e valores. Isso vale para os anos 70 e vale ainda mais para hoje. A nova geração do agro precisa entender que comércio internacional não é apenas uma operação de venda, é uma operação de leitura de mundo. Quem não entende o país que visita, não entende o cliente que quer conquistar. Quem não entende cultura, negocia no escuro. Quem não entende valores, tropeça nos detalhes que podem decidir contratos. Osler também fala, esse talvez seja o conselho mais atual de todos, porque a proteína animal está entrando em uma fase de mudanças profundas. Novas exigências ambientais, novas regulações, novas tecnologias, novos consumidores, novas disputas geopolíticas, novas pressões sanitárias e novos padrões de transparência estão redesenhando o setor. O profissional que quiser crescer nesse ambiente não poderá ser apenas especialista em uma gaveta. Vai precisar conectar áreas, vai precisar entender produção, mercado, dados, sanidade, comunicação, sustentabilidade e geopolítica. Vai precisar conversar com a fábrica, com o campo, o laboratório, o comprador, o governo, a sociedade. A proteína animal ficou complexa demais para ser interpretada em silos. E talvez seja exatamente por isso que as histórias como a de Osler continuam sendo tão relevantes. Elas mostram que mesmo em outro tempo tecnológico, algumas competências permanecem essenciais: curiosidade, adaptação, presença em campo, humildade para aprender e coragem para abrir o caminho. Essa história importa agora. Alguém poderia perguntar por que contar essa história hoje? Porque o Brasil está diante de uma nova fase. Se nos anos 70 o desafio era provar que o país podia vender proteína animal ao mundo, hoje o desafio é sustentar essa liderança em um ambiente muito mais complexo, mais regulado, mais vigiado, mais sensível à reputação. Antes, o obstáculo era abrir mercado. Hoje, além de abrir, é preciso manter mercado, defender imagem, responder à pressão, comprovar sustentabilidade, sustentar a sanidade, garantir rastreabilidade, lidar com geopolítica e mostrar que a eficiência produtiva pode caminhar junto com a responsabilidade. A história de Osler ajuda a lembrar que o mercado nunca é dado, o mercado é conquistado. E depois de conquistado, precisa ser defendido todos os dias. A caixa de 12 kg em Hong Kong, a venda para a Jordânia, a operação com Angola, o grupo de 9 abatedouros, a marca única, o Telex, o Cassex, a Sunab, os transbordos, as viagens, a construção coletiva, não são apenas memórias de uma época, são pistas sobre a mentalidade que fez o setor avançar. Essa mentalidade combina pragmatismo com visão global, combina capacidade produtiva com inteligência comercial, combina empresa com setor, combina competição com organização coletiva. E talvez seja exatamente isso que o Brasil precisa preservar para continuar relevante no mercado de proteína animal. A história da proteína animal brasileira não cabe apenas nos números de exportação, nos recordes de produção ou nas estatísticas de mercado. Esses números são importantes, mas eles são consequências de uma construção muito mais profunda. Por trás de cada mercado aberto, houve gente negociando confiança. Por trás de cada embarque, houve uma operação tentando vencer limitações. Por trás de cada avanço, houve uma decisão técnica comercial ou institucional. E por trás da presença global do Brasil, houve profissionais que entenderam, antes de muitos outros, que o mundo precisava de proteína animal, mas que o Brasil precisava aprender a falar a língua do mundo. Osler de Souza é um desses nomes.
Sua trajetória mostra que a carne brasileira não ganhou o mundo por acaso. Ela ganhou o mundo porque houve gente disposta a viajar, adaptar, aprender e organizar o setor quando ainda não havia hype, palco de reconhecimento amplo. E talvez essa seja a melhor definição do antes do hype. O espaço do Whey Agro para olhar para quem ajudou a construir o caminho antes dele parecer tão óbvio. Porque no fim, toda potência tem uma origem. E a origem da proteína animal brasileira, como força global, passa por histórias como essa. Histórias de mercado, história de bastidor, de visão e de gente que fez acontecer quando o mundo ainda não tinha entendido o tamanho do Brasil no tabuleiro geoalimentar. Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro, esse é o Whey Agro, canal onde a proteína animal ganha voz. E esse foi o primeiro capítulo antes do hype, uma conversa com a história de quem ajudou a carne brasileira a conversar com o mundo. Se você quer entender a proteína animal além dos números, além das manchetes, além dos discursos prontos, se inscreva-se no canal Whey Agro. Aqui a gente fala sobre mercado, sanidade, nutrição, genética, inovação, sustentabilidade, comércio internacional, reputação, bastidores de uma das cadeias mais estratégicas do planeta. A proposta é olhar para a proteína animal com contexto, análise e visão de futuro. Então, se inscreve-se aí, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro e esse é o Whey Agro, porque no Whey Agro a proteína animal ganha voz.